Antes de eu ir ao assunto que me traz essa casa, eu quero aqui fazer uma fala que eu acho interessante. Eu acho que a semana inteira foi sempre essa confusão, o juiz exacerbou, passou do seu limite, o fulano de tal não podia ser ouvido, uma confusão enorme, que não é isso que a população brasileira, eu acho, está esperando dessa casa. Eu acho que, de qualquer forma, a situação começa a fazer o jogo da oposição. Nós sabemos que a oposição nunca veio a essa casa com propostas que mostre uma luz para que a gente realmente pudesse sair dessa crise, colocar o Brasil novamente no desenvolvimento, no crescimento. Que eu tenho visto sempre são críticas no sentido de que agora renuncia, agora faz isso, agora faz aquilo. Quer dizer, uma conversa, é um gelo, é enxugar gelo, é enxugando gelo. É uma calça desbotada. Então, eu falei na última fala que eu tive aqui, eu expliquei por que eu apoio o governo da presidente Dilma. Eu não vejo nada, e até agora a oposição não conseguiu mostrar absolutamente nada que possa realmente destituir uma presidente da República que foi eleita democraticamente. Eu fui eleito senador para garantir a legalidade e o Estado de Direito democrático. E eu não tenho me afastado desse propósito aqui no Senado. Embora a política e os meios de comunicação, às vezes, a nível nacional e no meu estado, principalmente, que é dominado por uma massa corrupta que tem lá, eles pegam e modificam tudo, né? Hoje mesmo disseram, está espalhado no meu estado, que eu pedi a punição do juiz Aldo Moro. Ora, se ele errou, ninguém está acima da lei. Não vai estar eu, não vai estar o senhor, Vossa Excelência, presidente Dário, nenhum senador, nenhuma autoridade, ela deve estar, e nenhuma pessoa deve estar acima da lei. A lei tem que ser igual para todos e as instituições têm que serem mantidas e preservadas. Agora, se um juiz errar, nada melhor do que o Conselho Nacional da Justiça para fazer as avaliações e fazer as correções. Como aqui nessa casa, na hora que um senador, uma senadora, cometer uma falta de decoro, qualquer coisa, vai para a comissão de ética, como já temos hoje um senador nesse caminho. Então, eu queria aqui dizer que queria sair desse debate, né, esse debate já desgastado, como disse o senador, me falava agora no café ali, o senador Petecão, dizia, o meu estado, ele quer uma resposta de políticas públicas. Mesma coisa é o meu povo do estado de Roraima. Então, hoje, eu quero aqui trazer as ações do governo federal em defesa do povo brasileiro. Um rápido panorama do que foi o próprio governo Dilma, Lula, a Dilma, etc, etc, etc. Então, vamos lá. Avaliar um governo é uma prática que precisa ser levada a efeito periodicamente, senadora Simone, para que a população verifique o que tem sido realizado em prol de todos com as arrecadações existentes. Também é preciso que se mostre quanto avançou um governo, sobretudo no âmbito das políticas sociais, do atendimento ao seu povo. Creio que o nosso dever de parlamentares para com a verdade deve ser transparente. É preciso fiscalizar e informar a sociedade. É necessário, senadora Gleice, é necessário entendermos igualmente que não existem modelos econômicos que garantam progresso indefinido, progresso para sempre. A razão é que os recursos naturais são limitados e atualmente estamos no
limiar de vários esgotamentos. A crise da água, por exemplo, é reflexo da exploração inadequada de vários recursos naturais. Dentre esses recursos, o esgotamento do recurso proveniente do meio ambiente chama atenção, reconhecendo que o modelo econômico que explora sem limite e sem consciência o meio ambiente pode exaurir de um modo irreversível bens que deveríamos proteger para o uso e gozo das gerações futuras, nossos filhos, netos, bisnetos. Nos preocupamos. Sem recursos naturais, a crise se acentua de modo amplo e grave, gerando um efeito dominó que atinge a sociedade como um todo. Assistimos às crises mundiais, que desde 2007, com o colapso imobiliário norte-americano, trouxeram impacto secundário significativo no Brasil. Também acompanhamos a história recente de países europeus, como a Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha, que também entraram em crise, marcando desde a virada do milênio uma situação difícil para os seus povos. O colapso americano e os Estados Unidos é a potência hegemônica do planeta Terra. Naturalmente, agudizou a crise em todo o mundo. Em todos esses países atingidos por uma crise de dimensões mundiais, houve retração da produção industrial, crise da inadimplência e queda da empregabilidade. Só recentemente, os Estados Unidos têm conseguido real crescimento econômico e a redução dos níveis de desemprego, por exemplo. Aqui no Brasil, resistimos o quanto pudemos a essa situação conjuntural mundial, mas seria impossível escaparmos dela ileso. Assim, enquanto o mundo sofria tristemente com a crise, aprovando medidas legislativas de alto impacto negativo, com cortes e restrições de todas as espécies, para tentar atingir uma situação de gasto mínimo, nós aqui no Brasil ainda vivemos uma situação que não pode ser comparada àquela que há 20 anos vivemos. São inegáveis os avanços sociais do nosso país, desde que passamos a ter um governo mais genuinamente socialista. A hiperinflação do governo Sarney e o confisco da poupança do governo Collor são exemplos melancólicos de situações críticas que não vemos se repetindo na atualidade. Não lembro de nenhum momento histórico no Brasil em que um partido político tenha permitido uma investigação tão ampla nos seus quadros. Ao contrário, vivemos uma democracia da livre expressão, da ausência de controle coercitivo ou dissimulado. Essa é a postura oficial do governo. Fazer da luta implacável contra a corrupção uma bandeira permanente. Isso tem sido a fala, inclusive, da presidente Dilma. Um dos centros dessa nova política de atuação democrática é a atenção à mulher. A Lei Maria da Penha, de 2006, foi considerada uma das 3 melhores legislações do mundo sobre o assunto. A mulher e sua frágil condição não estava no núcleo de interesse de Estados brasileiros de maneira ostensiva, como agora está. E esse entendimento só melhora agora com a possibilidade de atendimento cirúrgico pelo SUS para reparar danos corporais. A lei do feminicídio de 2015 veio reforçar e aprimorar a defesa da mulher. Recentemente, o empregado doméstico e a empregada doméstica receberam tratamento digno por parte da legislação. É algo novo que nunca se fez antes. Não houve, antes de termos um governo socialista, interesse em que esses ganhos fossem implementados. O emprego doméstico permanece como uma herança da casa grande senhorial, sem perder as raízes da senzala. A senadora Ana Amélia sabe muito bem que ela aqui fez uma altura dessa lei aqui, o conduziu com muita maestria, como ela faz sempre no seu bom trabalho.
enobrecendo essa casa e destacando o Rio Grande do Sul. Recentemente, o empregado doméstico e a empregada doméstica receberam tratamento digno por parte da legislação. É algo novo? Bom, eu falei isso, desculpa. O Estatuto, a senadora América, que me empolga, me emociona, né? Os catarinenses e os paranaenses e mato-grossenses. Ela está de aniversário? Parabéns. Pode cantar aqui, presidente? Não, né? Ah, então tá. Então merece todo o nosso abraço, nosso respeito, nosso carinho. Ela sempre é elegante, bonita, e depois que ela adotou esse novo corte, você tinha visto esse novo corte de cabelo? Ficou realmente maravilhosa, maravilhosa. O Estatuto da Igualdade Racial de 2010 também é um ganho inegável no caminho que fará do Brasil uma nação mais justa e solidária. Nunca vimos um Brasil tão igualitário no tratamento de seus filhos e de suas filhas. Além dessas normas que aprovamos nesses últimos tempos, há um sem número de programas sociais de alcance incrível. A aquisição da casa própria passou a ser uma realidade incontestável com o programa Minha Casa e Minha Vida, transformado em lei federal em 2009, também nesse governo. Trata-se de um novo marco da regularização fundiária. Também não se conhece nada que se assemelhe a esse programa que tenha sido realizado em governos anteriores com tanto sucesso. Em 2015, representou 1.068 casas entregues por dia. Alguns governos não atingiram, em todo o seu período de atuação, o número de casa de uma ou de 2 semanas do Minha Casa e Minha Vida. Não vejo prova mais cabal que essas aqui citadas de que o atual governo tem compromisso e age com o fito no social, e um compromisso que se transformou em ação bem dirigida. O Brasil, é preciso recordar, é um país de contrastes. Já se disse que aqui temos pobreza como a de países africanos extremamente pobres, assim como há riqueza como a de países europeus ricos. No entanto, a linha de pobreza no Brasil tem sido retraída nos últimos anos, fruto de um trabalho extenuante do gestor de políticas públicas e do apoio incondicional do governo na sua pronta implementação. É importante ressaltar que o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, aplicou em 2015, senadora Simone, mais de 250 bilhões. Aproximadamente, senador Donizete, 25% dos mais de R$1 trilhão que devem ser aplicados até 2018, 2015 e 2018. Cada vez mais, senhor presidente, o governo investe, sem medo de ser feliz, no seu povo merecedor. Em termos de saúde, uma série de programas criaram condições para a melhoria de atendimento das populações interioranas. O programa Mais Médico contratou em 2015 3,7 mil médicos brasileiros. Agora são mais de 18 mil profissionais em mais de 4 mil municípios brasileiros. Isso significa mais de 63 milhões de brasileiros atendidos e um investimento de 5 bilhões na construção de 26 mil unidades básicas de saúde espalhadas pelo território nacional. O programa Aqui Tem Farmácia Popular, implantado em 2004, atingiu 38 milhões de brasileiros em 10 anos. Da cesta de 25 medicamentos, 14 são gratuitos, ao passo que outros possuem desconto de 90% no preço. Os aposentados e os idosos têm nesse programa uma ajuda relevante para viver vidas mais dignas. Foram investidos mais de 10 bilhões na ampliação do referido programa. Na educação superior, nunca se teve tanto sucesso, senador Dário. Os números estão na casa de milhões. Em 2015 e 2016, já ultrapassa 1,5 milhão o número de pessoas que estudam nas instituições de ensino superior, fruto deste boom. Nos últimos 15 anos, contabilizamos mais de 5 milhões de pessoas que atingiram essa etapa da educação. Sabemos
que o acesso à universidade foi extremamente precário e vigiado na época da ditadura militar, mas os governos seguintes não criaram condições efetivas para que a população fosse verdadeiramente atendida. Somente com esse governo socialista as condições foram criadas e implementadas. Somente a partir de 2003 é que tanto as universidades federais quanto os institutos federais de educação tiveram crescimento substantivo. A aplicação de recursos na educação certamente trará dividendos no médio e no longo prazo. A educação básica também tem sido atendida com inúmeros programas, o que fez o governo tomar uma divisa, a locução Brasil, Pátria Educadora. Um dos produtos de uma educação mais aprimorada é, sem dúvida, a leitura crítica do mundo, que ainda não desenvolvemos plenamente, mas que certamente será conquistada por todos nós, a despeito da contra-informação deletéria que viciosamente se espalha no país. De posse dos instrumentos de leitura do mundo e que a boa educação nos proporciona, compreenderemos para além da paixão, do calor do momento. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a obra de integração do Rio São Francisco atingiu 82% do previsto para a sua conclusão. A segurança hídrica de 12 milhões de nordestinos em 390 municípios dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba será melhorada. O governo também reduziu, até dezembro de 2006, os juros de empréstimo tomado de verba de fundos constitucionais como forma de auxiliar as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste e se recuperarem economicamente nesse período de crise. A lei antiterrorismo foi sancionada recentemente e representa um ganho em um mundo em que assistimos à perpetração de ataques fatais a todo momento, de Nova York e Paris, passando por Ankara, Istambul, Bruxelas, com a morte de tantos inocentes. A proximidade dos Jogos Olímpicos no Brasil requer que instrumentos de controle adequado nessa esfera sejam implementados. A balança comercial acumula superávit de 5,2 bilhões em 2016. No ano passado, para o mesmo período, havia um déficit de mais de 6 bilhões, como informa o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Diante de tantos sinais, é difícil não ver que o governo faz o que é possível frente a uma crise de dimensões mundiais. O esgotamento do atual modelo capitalista, sobretudo frente ao mundo onde a equação do meio ambiente precisa ser balanceada com cuidado e competência, é uma dessas amarras que nos indica que algo precisa mudar. A mudança, senhor presidente, deve, no entanto, respeitar as liberdades democráticas, as garantias legais, a defesa da pessoa humana. O Brasil não quer criar um custo social inconveniente. Ao contrário, senador Capi Beribe, do Amapá, deseja sair dos muros estreitos da crise com muito trabalho, sem negligência às necessidades de seu povo, sem reduzir ganhos sociais importantes, como Bolsa Família e programas similares. Portanto, senhor presidente, era o que eu tinha para dizer hoje, nesse momento, que parece que o pessimismo toma conta das pessoas. Parece que a tônica é o único assunto que pode falar aqui é de golpe de substituições indevidas, enfim, sabe, de atos ilegais praticados pela justiça, não sei por quem, enquanto o país está acontecendo. Nenhuma crise, essas crises são cíclicas, elas não são eternas. Todo mundo vive com elas, Estados Unidos, China, toda a Europa, o Brasil também está passando, ele vai ter força sim de superar. Eu tenho dito que eu não vi, até agora, nada que possa macular a pessoa quanto gestora, quanto agente pública, quanto presidente da República, como é a presidente Dilma.
Enquanto assim acontecer, ela terá o meu total apoio nessa casa. Eu vejo nela a boa vontade, a boa intenção e, sobretudo, ela tentando, no momento desse, que nós temos o reflexo da crise mundial, que nós temos uma crise implantada política, que dá um reflexo extremamente forte na crise econômica que vivemos, e ela busca força, energia suficiente para superar. Portanto, estamos aqui como representantes do meu Estado para melhorar o Brasil, porque eu preciso melhorar o meu Estado de Roraima. Os políticos corruptos do meu Estado deixaram Roraima numa situação que se o Brasil espirrar, Roraima já está gripado. Se entrar uma água aqui, numa canoa, Roraima já está alagado, porque Roraima depende de 70% dos recursos federais. Enquanto a presidenta estiver na linha da boa conduta, da honestidade, da integridade, ela vai contar com o meu apoio para nós tirarmos o Brasil dessa crise, porque políticas públicas corretas estão sendo adotadas. Muito obrigado, senhor presidente.